Houve um tempo em que viver era, ao mesmo tempo, mais simples e mais desafiador. Um tempo em que cada pequena tarefa exigia uma dose de coragem, paciência e improviso que hoje pareceria quase impossível para quem nasceu em meio às facilidades digitais. E talvez por isso tanta gente sinta uma espécie de espanto nostálgico quando lembra das coisas que fazíamos antes, aquelas que moldaram nossa personalidade, afiaram nossa criatividade e nos ensinaram a confiar em nós mesmos, mesmo quando não tínhamos todas as respostas. Pense em algo tão cotidiano quanto se perder. Sim, se perder. Antes, isso acontecia com frequência. A gente pegava um ônibus errado, dobrava na rua errada, seguia um endereço mal anotado num pedaço de papel que amassava no bolso, e de repente estava num lugar completamente desconhecido. A solução? Perguntar para estranhos, confiar no instinto, observar placas, lembrar pontos de referência. Era quase uma aventura diária. Hoje, basta tocar um ícone no celular, e um mapa completo se abre na palma da mão. Antes, não havia voz dizendo, vire à direita. Havia apenas nós mesmos, tentando descobrir o caminho. E, no fundo, isso ensinava uma coisa valiosa: confiar na própria capacidade de resolver problemas. Outro hábito que hoje parece absurdo é a forma como lidávamos com o tempo. Não existiam respostas instantâneas. Escrever uma carta para alguém significava esperar dias, às vezes semanas, por uma resposta. E essa espera, longe de ser incômoda, fazia parte da vida. Ela ensinava algo que hoje quase desaprendemos: a arte da paciência. Ligar para alguém também exigia coragem. O telefone tocava sem parar, e você não sabia quem atenderia do outro lado. Não havia identificação de chamadas, não havia mensagens rápidas, não havia a opção confortável de "depois eu respondo". Ou você atendia, ou não sabia o que tinha perdido. Cada ligação era uma pequena aposta emocional. E quando falamos de diversão, então, entramos num universo que hoje seria considerado impraticável. Para assistir a um programa de TV, era preciso estar lá, no horário exato. Perdeu? Não tinha reprise, muito menos streaming. Era aquilo ou nada. E, mesmo assim, a gente dava um jeito. Corria para casa, pedia silêncio para conseguir ouvir o rádio, ajustava a antena da televisão com cuidado, torcendo para que a imagem melhorasse. E quando melhorava, parecia até vitória. Hoje, qualquer conteúdo pode ser pausado, repetido, acelerado, salvo, baixado. Antes, cada momento era único, e talvez justamente por isso parecia tão valioso. Também havia uma forma de viver que dependia profundamente da memória. Lembrávamos números de telefone de cabeça, sabíamos aniversários sem depender de aplicativos, guardávamos endereços, nomes, datas, rostos. O cérebro era nosso principal armazenamento, e não um equipamento externo. Esquecer algo fazia parte do jogo, e a vida continuava. Hoje, quando qualquer falha de memória causa ansiedade, quase parece impossível imaginar uma época em que tudo dependia da nossa própria capacidade de lembrar. Outro ponto curioso é o jeito como resolvíamos dúvidas. Quando não sabíamos algo, não era só uma questão de pesquisar no Google. Era perguntar para alguém mais experiente, visitar uma biblioteca, folhear um livro velho, ligar para um parente que tivesse vivido mais e guardava conhecimento de vida. Cada resposta vinha acompanhada de história, de conexão humana, de afeto. Hoje, com tanta informação disponível, paradoxalmente parece que sabemos menos sobre o que realmente importa. E talvez uma das coisas mais impensáveis para o mundo atual seja a forma como convivíamos com o silêncio. Ele não era incômodo, era presença. Não existia o impulso de preencher cada espaço com música, notificações, vídeos rápidos. Havia momentos inteiros em que a gente simplesmente existia, sentado na frente de casa, observando o movimento da rua, ouvindo conversas ao longe, respirando sem pressa. Hoje, o silêncio parece quase estranho, como se fosse um sinal de que algo está faltando. O curioso é que todas essas coisas, que hoje parecem impossíveis, eram justamente as que nos tornavam mais fortes. Elas nos ensinavam a improvisar, a esperar, a confiar, a observar, a entender limites, a aceitar incertezas. Elas criaram um tipo de maturidade que não se aprende em telas, mas na vida real. E é por isso que, quando lembramos desse tempo, sentimos uma mistura de espanto e saudade. Não porque queremos voltar, mas porque sabemos o quanto aquilo tudo nos moldou. No fim, o passado não é melhor nem pior, apenas diferente. Um lugar onde vivíamos com menos ferramentas, mas com mais presença. Onde cada tarefa exigia um pouco mais de nós, e cada conquista, por menor que fosse, parecia muito maior. E talvez seja isso que torna essas lembranças tão marcantes. Elas mostram que, antes de depender da tecnologia, dependíamos de nós mesmos, e isso, por si só, é algo extraordinário.
Quando pensamos nas coisas que fazíamos antes e que hoje parecem simplesmente impossíveis, não estamos apenas falando de práticas antigas, estamos falando de uma forma inteira de viver. Um ritmo, uma lógica, um mundo que exigia mais presença, mais paciência e até mais coragem. Hábitos que desapareceram quase sem percebermos, mas que carregavam valores que continuam vivos dentro de nós. E é justamente isso que torna esse tema tão especial. Ele revela como gestos aparentemente simples moldaram nossa personalidade, nossas escolhas e até a maneira como entendemos a vida. Um desses hábitos era a arte de esperar. Esperar por uma ligação, esperar por uma carta, esperar por alguém que marcou um encontro na praça ou na porta de casa. Não existia confirmação instantânea, não existia mapa em tempo real, não existia aquele botão mágico que nos dizia onde a pessoa estava. Era confiança pura. E essa confiança, construída no silêncio da espera, formou uma geração inteira que aprendeu a lidar com frustrações, imprevistos e até decepções sem se desmanchar. Hoje, em um mundo que gira na velocidade de um toque na tela, essa paciência parece algo quase impossível, mas foi exatamente ela que lapidou grande parte da nossa maturidade emocional. Outro costume que desapareceu foi a convivência profunda. Antes, as pessoas se reuniam sem distrações digitais, sem a necessidade constante de fotografar tudo, sem o impulso de dividir cada detalhe nas redes. Conversávamos olhando nos olhos, sentindo a respiração, percebendo os gestos, interpretando silenciosamente cada pausa. As amizades se formavam na presença real, nas visitas inesperadas, nas horas sentados na calçada ou na cozinha enquanto o café passava devagar. Havia menos pressa e mais entrega. Hoje, com a vida fragmentada em telas, é quase impossível imaginar vínculos tão sólidos nascendo desse mesmo jeito. Também existiam desafios que hoje parecem impensáveis. Ir a um lugar sem saber o caminho exato, contando apenas com referências vagas ou instruções ditas de memória. Resolver problemas sem tutoriais, sem vídeos explicativos, sem respostas automáticas. Aprender algo novo insistindo por dias, errando, tentando de novo, repetindo até fazer sentido. Essa insistência, que hoje muitos tratariam como desperdício de tempo, foi a base da resiliência de uma geração inteira. Não desistíamos na primeira dificuldade, e talvez seja por isso que tantas pessoas que viveram aquele tempo carregam uma força interna difícil de abalar. E havia também o cuidado com as coisas. Nada era descartável. Nada era substituído de imediato. Quando algo quebrava, nós consertávamos. Quando uma roupa rasgava, alguém costurava. Quando um objeto ficava velho, ele ganhava uma segunda vida. Isso desenvolveu em nós um senso profundo de valor. Aprendemos que as coisas, assim como as relações, podem ser restauradas. Que tudo que merece ser cuidado merece também mais uma chance. Essa visão, tão distante do imediatismo atual, é uma das maiores riquezas que trouxemos do passado. Outro hábito esquecido foi o prazer do tédio. Sim, tédio. Aquele momento em que não havia nada para fazer, nenhum estímulo vindo de fora, nenhum ruído constante. O tédio despertava criatividade, imaginávamos histórias, reinventávamos brincadeiras, construíamos universos inteiros dentro da cabeça. Hoje, a simples ideia de ficar alguns minutos sem estímulo parece impossível para muita gente. Mas foi nesse vazio fértil que aprendemos a pensar, a sonhar, a criar. E, claro, existia o ato de viver menos para mostrar e mais para sentir. Não havia a pressão silenciosa de aparentar felicidade constante, sucesso constante, produtividade constante. Vivíamos com mais naturalidade, permitíamos que os dias fossem bons ou ruins sem precisar performar nada para ninguém. Essa simplicidade emocional moldou uma geração inteira que sabe que a vida é feita de altos e baixos, e que não é preciso parecer perfeito para ser verdadeiro. No fim, todas essas coisas que parecem impossíveis hoje revelam algo profundo. Fomos treinados pela vida, pelas circunstâncias e pelo tempo a desenvolver habilidades invisíveis, mas valiosas. Paciência, presença, resiliência, criatividade, responsabilidade emocional. São marcas que carregamos até hoje, marcas que talvez não existam mais, mas que continuam nos definindo. Quando paramos para observar com calma, percebemos que algumas das coisas que fazíamos no passado parecem, hoje, quase impossíveis. E não apenas porque o mundo mudou, mas porque nós mudamos junto com ele. A vida ficou mais rápida, mais imediata, mais ansiosa. A tecnologia nos deu comodidade, mas também levou embora uma parte silenciosa da nossa essência. E é justamente aí que mora a grande curiosidade deste tópico. Como é que aquilo que era tão natural, tão simples, tão presente na vida de todos nós, se tornou algo quase inimaginável para as gerações atuais? Lembramos do tempo em que sair de casa sem celular era absolutamente normal. Andávamos pelas ruas, pegávamos ônibus, encontramos amigos, resolvíamos problemas, tudo sem depender de uma tela.
Hoje, esse gesto parece praticamente impossível. Vivíamos mais soltos, mais abertos ao acaso, mais presentes no momento. A ausência de conexão constante criava, sem que percebêssemos, uma conexão real com o mundo ao nosso redor. Era uma liberdade que não sabíamos que tínhamos, e talvez seja por isso que ela nos faz tanta falta quando lembramos. Outro ponto curioso é como a paciência fazia parte do nosso cotidiano. A espera não era uma tortura, era um componente natural da vida. Esperávamos fotos revelarem, cartas chegarem, músicas tocarem na rádio, pessoas retornarem ligações quando podiam. Hoje, tudo isso parece loucura. Mas, naquele tempo, essa espera moldava nosso caráter, nossa forma de lidar com frustrações, nossa capacidade de apreciar o resultado quando finalmente chegava. E é impossível negar que isso nos tornou mais fortes, mais criativos e, de certo modo, mais humanos. Também vivemos experiências que exigiam mais coragem do que percebíamos. Caminhar à noite para encontrar alguém, viajar em estradas sem GPS, pedir informação para estranhos, confiar em mapas de papel, aventurar-se em situações que dependiam unicamente do nosso instinto e da nossa percepção. Hoje, tudo isso parece arriscado demais. Mas naquele tempo, era simplesmente viver. E havia uma beleza enorme nisso, a sensação de estar no controle da própria história, de ser protagonista da própria jornada sem depender de uma máquina para dizer qual caminho seguir. E talvez o ponto mais profundo seja a forma como nos relacionávamos. Conversávamos olhando nos olhos, brincávamos na rua até tarde, fortalecíamos laços através do tempo compartilhado, e não através de notificações. Havia intensidade onde hoje existe velocidade. Havia profundidade onde hoje existe pressa. Havia toque, havia voz, havia presença. E por mais que a vida atual ofereça facilidades, quem viveu aquela época sabe, algumas conexões de antes eram raras, profundas e inesquecíveis. Por fim, quando refletimos sobre tudo isso, entendemos algo muito valioso. Não se trata de querer voltar no tempo, mas de reconhecer o privilégio de ter vivido uma fase que moldou não apenas o mundo, mas também a nossa identidade. Carregamos dentro de nós memórias que não se repetirão, experiências que não se copiarão e sensações que não podem ser ensinadas, só podem ser vividas. E se você também já sentiu essa mistura de nostalgia, orgulho e compreensão, então este canal é para você. Aqui, preservamos histórias, memórias e sensações que merecem continuar vivas. E antes de continuar essa jornada, aproveite para se inscrever no canal. Isso ajuda você a receber novos vídeos e mantém viva essa comunidade que celebra tudo o que já fomos, e tudo o que ainda somos.